Meio campo, Romero. Romero precisa dar uma resposta, hein? Vamos, Romero. Lucas Silva, segue ou não? Essa deixa eu começar, porque eu fui execrado aqui contra o Mushuki Runa quando eu ficava escalando o Lucas Silva aqui, porque eu já estava cansado de ver Eduardo e Christian por ali, e eu fui muito criticado pelos senhores aqui, tô brincando, mas muito no chat ali. E o Lucas Silva, aí eu volto a repetir, aproveitando a boa partida dele contra o São Paulo, ele é a solução para o Cruzeiro para a temporada de 2025? Não. Porém, nesse momento, eu vi ele como uma solução na ausência ainda, quer dizer, ainda quando o Matheus Henrique estava à disposição. Não foi só por causa da ausência do Matheus Henrique. Inclusive, naquele jogo contra o Mushuki Runa, eu escalei o Cruzeiro naquele meio-campo com Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique. Justamente pensando também que um Lucas Silva, jogando como terceiro homem de meio de campo, podia agregar ao Cruzeiro como agregou contra o São Paulo. Ele ainda vai também fazer jogos ruins se continuar, né, recebendo oportunidades, porque o Lucas Silva, eu acho que taticamente e nessa organização do meio de campo, eu acho que ele se dá muito bem justamente quando ele tem dois jogadores ali no meio de campo, além dele, para também ajudar na marcação. Quando joga ele mais um somente, eu acho que é nesse momento onde ele sofre bastante. Mas com certeza, até na ausência de Matheus Henrique, enfim, o Lucas Silva pela partida contra o São Paulo, e dentro daquela análise minha, que eu já defendia ele, quando o Matheus Henrique estava ainda à disposição, na ausência dele então, o Lucas Silva ainda continua titular contra a equipe do Bahia nessa quinta-feira, na minha opinião. Também daria sequência no Lucas Silva, que para mim foi o melhor jogador em campo contra o São Paulo. Me surpreendeu positivamente, gostei muito, principalmente da atuação defensiva dele, né? A gente já está acostumado a ver o Lucas sempre ter um certo refino técnico com a bola no pé, porque ele tem essa boa capacidade, principalmente em relação ao passe, mas defensivamente foi um cara que contribuiu muito, né? Que combateu, que desarmou, enfim, acho que merece uma sequência e tendo um setor de meio com jogadores mais combativos, né? Aí eu vou acabar até queimando a largada, porque para mim, para o Lucas Silva jogar, é importante ter também a presença não só do Romero, mas do Christian, com um meio um pouco mais combativo. Mas, enfim, eu acho que nesse cenário o Lucas tem tudo para render bem. E é uma figura de liderança, né? Eu acho que com o Cruzeiro ainda buscando retomar a parte anímica, é bom ter essa figura de líder do Lucas Silva em campo. Então, começaria sim com ele no jogo contra o Bahia. Eu também começaria com o Lucas Silva, porque eu acho que o Cruzeiro tem um problema no meio de campo, que é ou ele joga com volantes que são muito combativos, mas não conseguem fazer progressão com a bola no pé, ou ele joga com alguns volantes que têm mais características de terceiro homem de meio campo, e aí é o caso do Christian e do Lucas Silva, que não são tão combativos, não ajudam a proteger tanto a zaga se jogar só ele e mais um volante ao lado. Então, a gente já está cansado de saber que o Wallace e Romero não funcionam juntos, né? E que ambos estão individualmente em fases muito ruins, precisando dar resposta. Então, um deles tem que assumir a posição ali do camisa 5, então o Romero tá melhor, vai ser ele. Mas a partir do momento que nem o Christian, nem o Lucas Silva podem jogar sozinhos ao lado ali de um primeiro volante, porque o time acaba perdendo muita força de marcação, um meio campo natural é colocar os dois juntos, porque às vezes que o Christian subir mais e o Lucas Silva vai dar uma segurada, mas vai ser um meio de campo com 3 volantes ali, né? E quando for o Lucas Silva subindo mais, o Christian também tá segurando e ajudando a marcar. Então acaba que o Lucas Silva e o Christian vão se complementar, formando meio que um tripé ali, com o Romero na cabeça de área, o Christian mais pela direita e o Lucas Silva mais pela esquerda. E isso acaba, de certa forma, dando um pouquinho mais de liberdade pro Matheus Pereira, né? Fechando o losango ali na frente. Só que acho que o Matheus Pereira tem que ser um pouco mais participativo, conectar um pouco mais com esses dois volantes ali que jogam um pouco mais avançados, para conseguir fazer o time progredir. Então, para mim, Lucas Silva, Christian e Romero manteriam o meio de campo. Dadas as opções apresentadas e o que os três fizeram no último jogo, também manteria os três. Já complementaram aí. Eu acho também que, nesse caso aí, tem que continuar, né? Eu gostei do jogo do Christian lá no Morumbi. Não é a função dele, mas diferentemente ali do jogo com o Union, contra o Union ele tomou mais pancada do que apareceu ali, né? Essa eu acho que ele ajudou bem ali no setor
e criou boas. Não deveria ter cavado aquele pênalti, né? Pô, já tinha passado e bem do Alan Franco. Então, bom, o VAR não adianta isso hoje, né, gente? Mesmo se o árbitro ali marca ali, não ia ter. Não teve nada que o VAR pudesse, com aquela câmera lenta e tudo, falar, não, foi derrubado, toque. Mas eu gostei do que eu vi lá e continuaria. Vamos Ô, lá agora. Samuca, e pode parecer até um pouco contraditório, porque eu concordo com você, acho que o Christian não rende da melhor forma nessa função pela direita, mas eu manteria dessa forma, até pensando no que o Bahia pode oferecer pelo lado esquerdo. Pensando muito em Juba e Pulga, eu acho que Fagner e Christian, de novo, podem se entender bem e minar os espaços desses dois, né? O Christian pela direita, naturalmente ele joga pela direita, mas ele não pode ser o ponta espetado lá na linha, né? Ele não pode fazer o papel ali do ponta direita realmente, do um Wanderson quando jogou naquela com os 4 na frente, né? Wanderson, Dudu, Gabigol e Caio Jorge, igual naquele primeiro jogo contra o Mirassol. O Christian não é ponta. Ele é um meia que ocupa mais a direita, mas ele não é ponta. Então, naturalmente, se for um meio-campo com 3 volantes, ele vai ser o volante da direita que vai ter mais espaço para avançar. Mas é interessante que tenha ou um ponta mais avançado que ele possa associar pela direita, porque ele é um cara que associa bem com um jogo curto e rápido, ou ele tem um lateral que esteja progredindo até a linha de fundo para poder ocupar e puxar a marcação naquele espaço. Mas não ser ele o cara para poder receber na linha de fundo da direita para poder cruzar. Até porque ele pede uma das características que ele mais tem aí, todo mundo que acompanha no Atlético Paranaense pode colocar os vídeos aí no YouTube, que ele é um volante que chega na área para poder finalizar, ou ele está ali perto da linha da grande área para poder finalizar ali. Então, se ele ficar espetado na ponta, ele perde essas características positivas que ele tem, né? E fez isso contra o São Paulo, né? Logo no início tem uma oportunidade que o Christian, na entrada da área, finaliza. Ele que pega um pouco mascado, mas conseguiu aparecer bem ali como um elemento surpresa.